Olá, amigo, olá, amiga, olá, você que está acompanhando mais uma edição do programa Papo Aberto aqui pela TV Câmara. A gente iniciando esse Papo Aberto, nesse dia maravilhoso, nessa manhã, não sei se você está me acompanhando também na reprise, se você está me acompanhando à noite, de qualquer maneira, muito obrigado pela sua audiência. Hoje nós vamos falar sobre um assunto também que é um pouco polêmico na cidade de Angra, agora está um pouco mais, digamos assim, mais tranquilo, que é a questão da água, fornecimento de água. Eu vou conversar com o presidente do SAI, que é o meu amigo Felipe La Rosa. Felipe, satisfação em falar com você, tudo bem? Tudo bem, boa tarde você, boa tarde aos ouvintes da TV Câmara, população de Angra dos Reis. Você falar que está como é que você falou? Que o assunto está um pouco o quê? Melhor, Agora está mais tranquilo? É ruim, está tranquilo. Tá tranquilo não? Nunca está tranquilo. Nunca foi, nunca será. Nunca foi, nunca será, entendeu? Ô Felipe, a questão da água na cidade sempre foi uma questão muito polêmica. Sim, né? mas é uma coisa essencial, né? É essencial para a saúde, a água é muito importante, entendeu? Que a água chegue para as pessoas, né? Porque nós vivemos em grandes centros urbanos, então a gente não pode ir lá na bica pegar uma água. Ela tem que chegar, a água tem que chegar para você e tem que chegar em condições de potabilidade que você possa usar, consumir essa água. Então é uma responsabilidade muito grande, entendeu? Você está quanto tempo à frente do SAI? Na verdade, eu estou presidente agora desde dia 23 de fevereiro, mas tive um período entre 1º de janeiro de 2021 a 31 de dezembro de 2021, né? Durante um ano estive como presidente do SAI. Antes eu era o secretário executivo de serviços públicos, fiquei 4 anos na primeira gestão do Fernando, no primeiro mandato. E aí depois, infelizmente, ocorreu o falecimento de um amigo nosso, né, que é o Fernando Pimenta, que Deus o tenha. Ele era secretário de administração. E como eu sou formado em administração de empresas, inclusive eu sou concursado da prefeitura nessa área, em 1989 trabalhei... Desde 1989? Eu fiz o concurso em 1989. Uau. Eu trabalhei como serviço prestado a partir de dezembro de 89 e em abril eu fui fichado, né? Naquela época tinha prestação de serviço, você podia fazer durante 90 dias, mais ou menos, a prestação de serviço. E eu fui fichado em abril e comecei a trabalhar minha carreira dentro da Secretaria de Administração, né? Eu trabalhei na formulação da Lei 012, que era o Plano de Cargos e Carreiras dos Servidores. Era o primeiro plano pós-Constituição, né? Após a Prefeitura de Angra assumir, escolher como estatutário, servidor público, não seletista. E eu trabalhei nisso durante 2 anos, infelizmente algumas divergências com o meu então secretário de administração, que era do Partido dos Trabalhadores, tive muita divergência com ele, e acabei indo trabalhar com o secretário de Obras, que na época era Abílio La Penha, na Secretaria de Obras. De lá para cá... Não parou mais? Não parei mais, aí sempre Secretaria de Obras, várias funções, serviço público. E agora você está numa função que é o SAI a gente sabe perfeitamente que é, digamos assim, perdoe-me o termo, um abacaxi. Felipe, Angra tem uma água de qualidade potável que é possível, de fato, de você dizer assim, poxa, a água de Angra dos Reis é uma das melhores ou é uma água de qualidade? Vamos lá. O SAI, ele foi criado em 2002, né, para ser o único operador de água e de saneamento básico do município, mas na época a cidade já estava aqui, né, ela era uma concessionária durante 30 anos, ela foi de 1950 a 1980, e depois ficou sem documentação, mas ela continuou tocando o trabalho, né. Então um dos objetivos é a universalização da água, né, a execução das redes de esgotamento sanitário e fornecer uma água de qualidade para o munícipe. Durante esses 20 anos de SAI, né, antes da minha entrada como presidente, na verdade o SAI nunca foi uma autarquia que teve autonomia financeira. Autonomia financeira, perfeito. Né? Então não foram feitos os investimentos necessários para que a água ela consiga cumprir as metas, as exigências do Ministério da Saúde. Existe uma portaria. Algumas coisas a gente não consegue cumprir essas exigências. A SEDAI muito menos, ela cumpria muito menos essas exigências. Por isso que o Ministério Público ajuizou uma ação, né, contra o SAI, né, contra o município e contra a SEDAI, né, foi o ano passado, mas ela deve ter uma audiência agora em abril, eu acho.
Baseado na qualidade da água. Na qualidade da água, e no qual ela pede melhorias das condições da água. Então, assim, nós temos uma água potável, né? Mas ela precisa melhorar muito, principalmente na questão da turbidez e da cor nos dias de chuva. Porque, veja bem, nós temos, os nossos mananciais são de águas rasas, são de rios, né, de nascentes. Temos 62 ou 64 captações no município todo. A nossa água bruta, que é a água que é antes das represas e do sistema de cloração, ela é de excelente qualidade. Tá? É uma água rica, inclusive tem flúor, tem tudo, né? O que uma pessoa precisa para ter a potabilidade. Porque também são áreas muito distantes do ser humano e que estão preservadas, por incrível que pareça. Nós temos muitas áreas preservadas que são nascentes, então a gente consegue uma água de qualidade. Só que, como são águas de rio, né, e nossas represas, com exceção da represa da Banqueta e da Jacuecanga, não são grandes represas, são pequenas represas, elas não têm um tratamento adequado na época de chuva. E isso torna que na época de chuva a água não seja própria para consumo, né? Então a gente recomenda, em época de chuva, não fazer uso para beber a água, né? Assim, nós temos um setor de controle de qualidade da água. Esse setor ele faz a coleta de amostras diariamente no município da água que chega nas torneiras das pessoas. E nós temos um laboratório que faz essa análise diariamente. E depois isso se transforma num relatório que é encaminhado à vigilância sanitária, né? E uma forma de feedback. Não, é uma fiscalização. Uma fiscalização. A vigilância sanitária, ela exerce uma fiscalização, e uma coisa que tem que ficar clara aqui, que é uma fiscalização de fato, tá? Por muitas vezes ela discorda das nossas análises, e aí tem prova, contra-prova, aquelas coisas todas, e a gente está sempre tratando de corrigir eventuais falhas, né? Muito difícil, mas a gente pode acontecer isso. Mas assim, nós temos uma preocupação com a qualidade da água. Então, para a gente melhorar as condições hoje da qualidade da água, nós temos a equipe de limpeza de barragens, por exemplo. Ela vai limpando as barragens. Em época de chuva? Não, claro. Em todas as épocas. Né? Eu não sei se você lembra de 2021, que eu comandei junto com o Romero lá de Jacuecanga, a limpeza da barragem de Jacuecanga. Acho que eu tive a oportunidade, inclusive, de entrevistar lá na Eu acho que tinha 2 metros ou 3 metros de lama no fundo da represa, que tinha 10 anos que não era limpa. Então, limpar as barragens, fazer esse trabalho, ter uma equipe para isso, é uma demonstração que nós temos preocupação com a qualidade da água. Ô Felipe, gente, estou conversando com o Felipe La Rosa, que é presidente do SAI, e você falou da qualidade da água. E, assim, a gente tem alguns pontos turísticos que envolvem a questão da água, né? E aí a gente fala também de saneamento, não é só água potável, não é só água para consumo. Mas também, por exemplo, a Bica da Carioca, que foi muito famosa, o pessoal pegava água ali. Né? Não sei nem se está funcionando. Não está funcionando. Tá. E Praia do Anil, que parece ser um gargalho nosso. Né? Existe essa possibilidade, tanto da limpeza da Praia do Anil, de fato, e como a própria Bica da Carioca? A Bica da Carioca, ela foi desativada porque a água que chegava na bica, que até pode chegar até hoje, ela não é uma água tratada, né? Porque isso eu queria complementar sobre a questão da qualidade da água. Nós fazemos um tratamento à base de cloro, que é a cloração da água, que é aceito, que é recomendado, inclusive, pelo Ministério da Saúde. Nós temos dosadores de cloro e para fazer a desinfecção da água. Então, essa água da Bica da Carioca não tem esse processo. E aí acaba que você pode fornecer água contaminada, água de pedra, não potável, não é contaminada, não potável para a população ali que vai tomar uma água. Então, eu pedi até para o setor de engenharia levantar isso, o Marquinho, que é o coordenador do centro, para subir lá no morro, para ver se a gente consegue botar um sistema de cloração. Existe uma captação lá que fulano de tal conhece, aquelas coisas, né? De pessoal que mora no bairro lá em cima. Os mais antigos. Para a gente ver se a gente reativa a questão da Praia do Anil. Mas só complementando essa questão da qualidade da água, por que Volta Redonda tem uma estação de tratamento de água e Angra não tem? Porque Volta Redonda, por exemplo, só para dar um exemplo, ela tem apenas um ponto de captação, que é o Rio Paraíba.
Então ela só precisa ter uma estação de tratamento de água. Nós temos 62 ou 64, que agora me falhou a memória de novo, captações. Então seriam essa quantidade toda de estações de tratamento de água, em cada local teria que ter uma. E assim, eu estou pesquisando, por exemplo, na questão da banqueta, custa 3 milhões e 600 uma estação para aquela barragem. Então é muito dinheiro que tem que se investir, e ao longo dos anos o SAI não se preocupou com isso, sabe? O SAI, infelizmente... Como você falou no início da entrevista, é autossustentável. O SAI hoje é autossustentável, hoje é. Hoje é? Hoje é. Em 2021 nós fizemos um trabalho, eu, Alexandre Giovanetti e Adriana Teixeira, de recuperação das finanças, e nós conseguimos que hoje o SAI tem um superávit. Não é grande superávit, mas nós temos dinheiro e na época nós compramos muitas caixas d'água, fizemos vários investimentos na Praia Vermelha, Mamucaba, lá na Serra d'Água, em vários locais nós fizemos várias extensões de rede, melhoramos tudo. Mas Felipe, desculpa porque é do nosso tempo, mas essa questão, por exemplo, da falta d'água, e só acontece em época de estiagem? A falta d'água, assim, tem mananciais em Angra que eles baixam, né? Eles sofrem com a questão da sequia. Isso é muito pontual lá para o lado de Mambucaba, que a gente tem um projeto lá uma nova captação lá para o lado do Itapicu, né? Que nós vamos voltar a falar com a Eletronuclear sobre isso. Na banqueta também acontece isso. Mas morros também, né, filho? Alguns morros, sim, acontecem isso. O Camurim pequeno, e a gente acaba trabalhando com manobras. Isso, assim, como a gente pode solucionar isso? Nós temos grandes rios aqui, né? Caputera, Bracuí, o lado de Mambucaba, lá Itapicu, que desce a Serra da Bocaina, e a gente pode trabalhar com a transposição, ou seja, captar essa água, né, e fazer uma distribuição através de tubulação, vem passando. Mas existe um projeto, não sei se eu estou falando, acho que foi numa audiência pública que eu ouvi alguns anos atrás, de fazer essa captação da água do Bracuí. Sim, existe essa ideia. E isso vai estar dentro da concessão que vai ser a gente agora. vai fazer audiência. A gente vai fazer audiência pública dia 29. Sim. Mas só fechando a Praia da Anil, que você perguntou. Praia da Anil, você não respondeu a Praia da Anil. Praia da Anil é muito importante. Praia da Anil virou meme, né? Virou meme, ninguém acredita mais. Acho que nem o Fernando Jordão acredita, mas a gente acredita. O Fernando Jordão, ele é obstinado. Desculpa, produção, mas eu tive que ele é nesse comentário com o Fernando Jordão. Fernando, foi ele que falou, não fui eu não. Ele é obstinado, sabe? Ele é muito, assim, ele é muito persistente. Mas já tem a parte de tratamento, né? Oi? Já tem a parte de tratamento? Não tem não. Nós estamos construindo agora. Nós já começamos a obra, né? Para fazer essa distribuição. É uma questão de fé. Pegar as palavras do meu Não, agora amigo, não é uma questão de fé, é uma questão é uma questão concreta hoje e que demanda tempo, que eu vou te explicar quais são as etapas. Mas assim, o Fernando Jordão, desde que começou o primeiro governo dele, ele vem perseguindo esse sonho. E esse sonho hoje está se concretizando. O governo Fernando Jordão é um governo de continuidade. O projeto da Praia da Anil começou com o PC, passou por mim, depois passou pelo Alexandre Giovanetti, que teve a felicidade de fazer a licitação da obra que está sendo executada agora, e passou por mim de novo agora que eu estou acompanhando a execução da obra. Tá? E eu tenho que agradecer também ao Cláudio Ferretti pela confiança, por acreditar nesse projeto, Felipe, né? Assim... quando ninguém mais acreditava. Uhum. Mas assim, o que é o projeto para a gente poder melhorar a balneabilidade, ou tornar a Praia do Anil balneável? O que é? Existe uma tubulação ali que ela recolhe o esgoto e água pluvial também dos morros, Morro do Pere, Morro do Carmo e outros morros ali em volta, né? E aquela chamada bacia CD, né? A Praia da Chácara já tem um tratamento de esgoto, que é a bacia G, que é aquela estação de tratamento de esgoto que tem entre o Aquidauã e a rodoviária. Vi lá. Tá. Então a coisa é muito simples. Nós vamos, simples em termos, né? Nós vamos construir uma elevatória na Praia da Anil, pegar onde sai o esgoto ali in natura lançado no mar. Ele não vai ser mais lançado no mar, vai passar por um sistema de bombas, de bombeamento, e ele vai seguir por uma tubulação subterrânea que já existe, e nós estamos construindo uma estação de tratamento de esgoto nova do lado da que já existe ali. Então aquela estação de tratamento de esgoto, ela vai tratar do esgoto in natura que está sendo jogado na Praia da Anil. Então, praticamente nós vamos parar de jogar o esgoto ali. O esgoto não vai cair mais. E aí a própria natureza tem previsão
assim, depende muito da natureza. Lá no Bonfim, né, que eu costumo falar que não é todo dia que você escuta que você despoluiu uma praia. O governo Fernando Jordão conseguiu, em 2019, com o trabalho meu, do PC, nós alcançamos esse objetivo da despoluição da Praia do Bonfim. Quem fala isso é o INEA, que fez os testes de vulnerabilidade, não é a prefeitura. Mas o trabalho aconteceu. Eu era criança, eu tomei banho naquela praia. Foi diferente, a técnica foi diferente lá, mas foi efetivamente despoluída. E depois que concluímos, né, toda a questão da separação das redes, e a água pluvial foi para o mar, e o esgoto foi para a estação de tratamento de esgoto, como manda o figurino, levou algo em torno de 6 meses. Então, quem dá essa resposta não sou eu, não é ninguém, é Deus e a natureza. Então, a gente... Mas não tem um projeto de tirar essa areia suja? Não, então é isso que eu estou falando. A gente tem que pensar na questão da areia, porque até mesmo essa areia, ela não é totalmente da Praia do Anil, né? Quando foi feita a duplicação da via lá, a STEM Engenharia, fizeram... aquilo tem tipo um aterro ali, tanto é que aquela areia grossa, igual um cascalho. Eu tomei banho ali em 72, cara, quando eu cheguei em Angra, eu tomava banho ali. A gente, para chegar, para poder mergulhar, a água era rasinha, a gente andava, a água estava no joelho ainda. Hoje em dia você vê, eu não mergulhei mais, mas você vê que ela tem uma cavidade ali. Então aquilo ali foi feito um trabalho pelo homem, né? E a gente tem que ver junto aí, né, de que maneira a gente vai resolver essa questão. Assim que o Alexandre Giovanetti voltar de férias, nós vamos lá conversar com o Joaci, né, que é o presidente do INEA, para ver qual a solução que a gente pode chegar ali. Se é um trabalho de aeração, se é um trabalho de dragagem, né, o que a gente pode fazer ali naquela área. E tem um terceiro problema ali. Além do esgoto natural do mar, além da questão da areia, temos a questão dos urubus. Você sabe por que a Praia do Anil tem urubu? Por quê? Porque há descarte de escamas nas redes que vão para a Praia do Anil. Nós temos ali uma indústria de pescado, né, na Praia do Anil, e temos outra ali na frente do cais. Perfeito. Né? Essas escamas, muitas vezes, essas empresas, elas têm que ter uma rede, uma separação, né? Tem que ter uma caixa separadora. Mas algumas vezes as escamas vão para o mar. E aí isso atrai os urubus que são alimentados por ela. Perfeito. Então nós temos que fazer um trabalho junto com o IMAR, né, para que essas empresas tomem, né, o cuidado de não se jogar mais a escama no mar. Essa escama ela tem que ser retirada e é um resíduo sólido, ela vai para o lixo comum, entendeu? Perfeito. Quero falar sobre essa... A gente está conversando sobre a questão do fornecimento de água, no saneamento básico da região. E eu me lembro, antes de entrar na questão da audiência pública, que havia... né, se aventou a hipótese da encampação da SEDAI, por conta do município, que havia esse interesse, aquela coisa toda. O pessoal dizia assim, a SEDAI é filé mignon, financeiramente falando. Eu pensei nisso também. É o filé mignon. Eu pensava assim, não é não. Não é não. Lebre, né? Fomos enganados. Fomos enganados. E muito. Houve realmente essa hipótese de encampação da SEDAI por parte do SAI? Não é bem assim. Eu vou explicar mais ou menos, só para concluir a Praia do Anil. Na verdade, nós estamos fazendo um esforço, né, que demanda várias ações para que a gente chegue ao objetivo. Sim. Não é da noite para o dia que nós vamos conseguir isso aí, porque muita gente vai dizer, pô, acabou a obra da Praia da Chácara e os caras não estão despoluídos. Então entendi, é isso, entendi. É tempo ao tempo e tudo no seu lugar certo. Na verdade, não é encampação. Quando você fala de encampação, é assim, tem uma empresa, por exemplo, a empresa que deixa eu desligar aqui. A empresa que explora os ônibus da cidade. Vamos supor que tivesse um problema, que ela não estivesse atendendo, fosse muito, muito, muito ruim, que não é o caso. A Senhora do Bonfim está aí há muito tempo com a gente. E aí o prefeito tomasse a decisão de encampar. Eu vou dar até um exemplo melhor. As empresas de lixo, igual nós tínhamos aqui no início do governo do Fernando Jordão, que eu fui secretário de Serviço Público, eu pensei várias vezes em encampar a empresa de lixo, porque ela não prestava o serviço como adequado, devia. Entendeu? Era muito ruim, era péssimo o serviço. Então, nesses casos, você pode encampar, entendeu? É diferente da SEDAI. Você vai lá, pega tudo que é os ônibus, pega os caminhões, pega os garis e vai trabalhar, vai encampar. Da SEDAI, a SEDAI entrou como uma concessionária em 1950, se não me engano,
e ela tinha um contrato de concessão por 30 anos. Né? Ela era uma concessionária. O que é uma concessão? A responsabilidade do saneamento básico é do município. Ela não pode vender isso. Não existe privatização, não existe venda do SAI, isso não existe. Isso é uma coisa que foi criada na época, né, da gestão anterior ao do Fernando, entre 2013 e 2016. Se tentou fazer uma PPP, o pessoal foi tudo para a praça, abraçar, não pode vender. Então, assim, se criou essa questão de vender o SAI, né? Então, quando você concede o serviço, você passa a responsabilidade da operação para outra pessoa, mas a responsabilidade original é sua mesmo. Não é só o bônus, é o ônus. Né? Também. Isso tem toda uma regra de agência de regulação, entendeu? A gente pode até falar sobre isso. E aí a SEDAI ela ficou no município. Então, na verdade, o que se buscou no final não foi encampação, não existe encampação da SEDAI, foi a retomada da área que era do município. Entendi. Não, era do município, não Sim, era da SEDAI. Mas estava concessionada para a SEDAI. Sim, a SEDAI, ela, como ninguém falou nada com a SEDAI lá na década de 80, foi ficando. Quando o prefeito fundou o SAI, foi justamente com essa preocupação de que não poderia haver 2 operadores de água e de esgoto na cidade, como ocorre, por exemplo, hoje em Paraty, tá? Hoje Paraty tem uma concessão na área central e o resto do município ficou por conta da prefeitura, que é o departamento de água e esgoto que tem lá, de esgoto e água, DEA, né, que tem lá. Então isso é muito ruim ter 2 operadores. E aí se tentou uma saída política, nunca se achou, então se ajuizou uma ação. E agora com o governador Cláudio Castro, né, há uma afinidade muito maior do que talvez com outros governadores, que eu me lembre, e com o apoio, auxílio da deputada Célia Jordão também, que é do Estado, né, se conseguiu que o Cláudio Castro, enfim, cedesse, né, cedesse na questão da cidade ficar em Angra e retirou a cidade de Angra, né? Principalmente porque Angra não quis participar daquele famoso leilão da SEDAI, né? Aquele leilão da SEDAI, se Angra participasse, ela entraria no bloco que tinha lá Casimiro de Abreu, mas cidades que não têm potencial econômico, né, para viabilidade e sustentabilidade de saneamento básico. Então, como é investimento cruzado, toda a arrecadação que seria feita em Angra, o excesso de arrecadação aqui poderia ser aplicado em outros municípios. Então, isso foi um dos fatores que levou ao prefeito a não querer participar do leilão da cidade. Ou seja, o que o município de Angra vai pagar vai ficar aqui. Entendi. Entendeu? O dinheiro vai circular aqui. Vai circular aqui, tem que circular aqui. Saiu uma nota publicada no site da Prefeitura de Angra dos Reis, dizendo o seguinte: a Prefeitura de Angra dos Reis, vou ler, por meio do SAI, anuncia uma audiência pública e a abertura de uma consulta pública referente à concessão dos serviços públicos de abastecimento de água e esgotamento sanitário no município, em observância à legislação vigente e de licitações. A audiência ocorrerá no dia 29 de março, quarta-feira, às 18 horas, no auditório do Centro de Estudos Ambientais, no CEA. A consulta pública começará no dia seguinte, 30 de março, e ficará aberta pelo período de 30 dias. A minuta do edital e seus anexos estarão disponíveis no site, etc. e tal. O SAI vai privatizar? Vai conceder. Vai conceder. Quer dizer, na verdade, quem vai conceder é o município, né? O SAI hoje é um operador, né? Ela opera os serviços de água e esgoto no município. O SAI vai sair de cena enquanto operador e vai entrar uma concessionária no lugar do SAI, né? O SAI não acaba. O SAI se transforma numa agência de regulação, que é a agência que vai fiscalizar o trabalho da concessionária. Então, essa agência de regulação ela é municipal. Isso é muito importante falar, porque hoje, por exemplo, eu tenho uma casinha lá em Rio Claro, lá, tá? E meu cunhado mora lá, a família da minha esposa mora lá, e ela entrou na questão do leilão da SEDAI, e o fornecimento de água lá piorou, caiu muito, não tem água. Falta água na estação de Lídice, um local que historicamente nunca faltou água. Água à vontade? Pois é. Água. Mas eles não têm a quem reclamar. Porque quando vão reclamar tem que ligar para o 0800. Porque a agência de regulação é do Estado. É o que acontece com a Enel. É o que acontece com a Enel. Aí qual a posição do prefeito, se colocando a favor da população, lógico, fazer dar uma entrevista dizendo que vai procurar na justiça
que as coisas se corrijam. Então, quando você tem uma agência estadual, isso acontece, ou nacional, como a Anael, a Anatel, ninguém consegue chegar. Quem é o cara da Anatel? Quem é o presidente? Onde fica isso aí? Ninguém sabe, né? Poucas pessoas sabem. Então, quando a agência de regulação é municipal, você vai botar vai bater na porta, na porta do prefeito. Então, porque a responsabilidade é do município. Deixa eu entender, então. O SAI ele vai ficar com uma agência Sim. que vai regular o serviço prestado por essa iniciativa privada. Vai fiscalizar as metas, vai ver se está tudo certo. E, Felipe, e os funcionários? Os servidores, essa é uma grande preocupação do prefeito Fernando Jordão, e eu estive com o Ferretti numa reunião lá em Brasília, quando se falou da questão do leilão da SEDAI, porque nós fomos pressionados pelo Estado e pela União a entrar no leilão da SEDAI, né? Então o prefeito ele foi muito firme isso aí, junto com o Ferretti, né? Eles foram muito firmes nessa posição do município de não querer participar por essas condições, ainda mais por causa da tarifa que da SEDAI, que é o dobro da nossa tarifa. Quer dizer, a gente participar desse leilão, entrar para uma concessionária a nível estadual, que era o que ia acontecer, a tarifa ia dobrar logo de cara. Isso tem um impacto social negativo, né? Econômico, né? As pessoas, ninguém está nadando em dinheiro para se dobrar uma tarifa de um dia para o outro. Esse foi um dos motivos. E então, nessa reunião lá em Brasília, deixamos bem claro, tá? O Ferretti fez questão de deixar bem claro que a maior preocupação do governo Fernando Jordão é, em maneira e hipótese nenhuma, prejudicar o servidor do SAI. Então, como o SAI ele não se extingue, né? Ele se transforma, o CNPJ continua, os servidores do SAI não vão perder, primeira coisa, não vão perder o trabalho. Tá? Quem vai assumir a responsabilidade do pagamento deles é a prefeitura. Assim como houve na FUSAR, né? Muitos servidores foram absorvidos, né, pela prefeitura. E a FUSAR até hoje tem o CNPJ, né? E alguns vão trabalhar na agência de regulação, né? E outros, talvez até a própria companhia, a própria concessionária que vier assumir o serviço, fará proposta de trabalho para as pessoas que já trabalham ali. Então, deixa eu ver se a gente entendeu aqui. Parte desses funcionários vão trabalhar na agência de regulação. Vão ficar, né? Vão ficar. E a outra parte técnica, administrativa, jurídica. E a outra parte, aí, claro que aí ficaria só os efetivos. Só os efetivos. Exato. Nós temos 263 efetivos, se não me engano. Que vão ficar nessa agência. 33 cargos em comissão e não sei quantos. Nós temos 323 pessoas hoje trabalhando. Não, dos 200 e poucos efetivos não vão ficar todos na agência trabalhando, não tem nem condições, entendeu? Mas uma parte, vamos botar aí que 25 a 30 pessoas vão continuar na agência de regulação. Entendi. Algumas outras vão ou se aposentam, porque tem muita gente em idade já, em tempo até se aposentar. O Romero lá em Jacuecanga, eu costumo dizer... Da velha guarda, Romero? Ele tem um bombeiro que tem 70 anos e tem 3 ajudantes que tem mais de 60, todo mundo aposentado já, entendeu? Entendi. Então acho que muita gente vai se aposentar. E quem puder se aposentar, e quem não puder se aposentar e não quiser migrar para a companhia, caso haja oferta de trabalho, pode continuar na prefeitura com seu salário sem problema algum, sem prejuízo salarial. Então, dia 29 tem essa audiência pública, a partir das 18 horas, lá no CEA, que aí vai se discutir com a população e com as autoridades presentes, justamente esse processo de mudança do SAI. Sim, já vai estar o edital à disposição. Já vai estar o edital à disposição. Entendeu? O investimento inicial é de o investimento é de R$1 bilhão. Que R$1 bilhão. Que a empresa, o consórcio vai ter que aplicar. Tem metas, em 2 anos tem que aplicar tanto, em 4 anos tem que aplicar tanto. Então isso a agência de regulação... Tem metas progressivas. Sim, isso é que a regulação vai fazer. Então essa vai ficar, a audiência pública para explicar, né? Nós contratamos uma consultoria para elaborar esse edital de licitação, isso foi em 2021. Contratamos a consultoria para montar esse edital, preparar esse edital, e ela vai dar explicação sobre ele. Depois ele fica 30 dias através de consulta pública, um site disponibilizado pelo SAI para que as pessoas façam seus comentários, suas críticas, tirem suas dúvidas. Depois de uns 15 dias para trabalhar em cima desse material todo que as pessoas fizeram, e aí a gente publica o edital de concorrência, e efetivamente ele vai sair na rua, que com certeza ele vai ser analisado pelo Tribunal de Contas, e aí o Tribunal de Contas
demora um pouco também. Tem todo um trâmite tem jurídico. Todo um trâmite, aí e vai também, procedendo. Entendi. Pois é, e aí vai questionar por que isso, por que aquilo, aí vem pra gente, nós respondemos, vai pra eles. Esse aí, processo jurídico deve levar o quê? Uns 3 meses ou mais? Não, leva Pode muito botar mais. No hein? Tribunal de Contas, no resíduos sólidos foram quase 1 ano e meio. Jesus. Entendeu? Muito então tempo. não é uma coisa mais. E depois tem um período de adequação entre a concessionária entrando e o SAI saindo, né? Que é um período em que a concessionária ela vai trabalhar observando o trabalho do SAI, ela vai trabalhar em paralelo, ela não vai assumir de cara. É a tal da gestão compartilhada do processo. Porque para igual você está numa corrida de bastão, né? Então o cara que está na frente ele tem que diminuir um pouco, o cara que está atrás ele tem que avançar um pouco, esticar a mão e passa para o outro sair correndo. Gente, eu estou conversando no Papo Aberto, nessa segunda edição do Papo Aberto, a gente iniciou esse programa, foi o ano passado, meado do ano passado. Eu sei que o Felipe já está olhando ali no relógio porque ele tem o expediente dele, o expediente presidente do SAI não para nunca, né? Eu vou encerrar essa entrevista por aqui, vou liberar o amigo e professor de espanhol, que foi meu professor de espanhol. Felipe, suas considerações finais. Obrigado mesmo por você ter aceitado esse convite. Acompanho o Felipe aqui, está nos nossos estúdios, o Pedro, né? Está aqui com a gente. Obrigado pela força aqui, está com a gente o Felipe. E o Felipe La Rosa é presidente do SAI, batendo um papo com a gente, falando sobre essa audiência que acontece no dia 29. Tão esperada aí essa mudança no processo do SAI. As considerações finais. Obrigado por nos receber aqui, me receber, né? Obrigado por ter a oportunidade de falar com o público aqui. O SAI ele é uma autarquia que durante 20 anos, 21, 22 anos de existência, ele acumulou muitos problemas estruturais, de cadastro, comerciais e algumas outras coisas mais. Mas ele é composto, o SAI, por colaboradores que são aguerridos, são trabalhadores de muito valor. Antes de entrar no SAI, eu sempre achava que o SAI não trabalhava, mas não é o fato. A verdade é que eles trabalham demais, são muito dedicados, muito esforçados. E nós conseguimos muitas melhorias em torno dessa colaboração. E o que a gente se dispõe a fazer, o governo Fernando Jordão se dispõe a fazer, é vencer desafios, é trabalhar para vencer desafios. A gente não tem que prometer nada. O pessoal da Monsuaba está achando que nós não vamos concluir a obra. Nós vamos retomar a obra agora em abril, se Deus quiser. E essa obra vai da praia, né? praia também. Outra praia que está sendo, vai tornar a praia balneável. Também estamos com o projeto já praticamente fechado, com plano de trabalho, convênio com a ANGEVAP, já Paris. Na Praia Vermelha nós vamos licitar agora dentro de um mês e meio, vamos começar a licitar também, são biodigestores. Na Vila do Retiro nós estamos fazendo outro sistema também de biodigestores, que é para não jogar mais água, mais esgoto, naquela... Sabe onde ficava o Bar do Cabeça ali? Sim, sim. Então, naquela prainha ali, vai muito esgoto ali, então isso vai acabar o esgoto, também vai ajudar a melhorar a praia. Tá, então, estamos aqui com disposição para trabalhar. Se vocês tiverem dúvidas, entrem em contato comigo, eu sempre dou meu WhatsApp para todo mundo. Posso dar meu WhatsApp? Fica à vontade, filho. Mas, para mensagem, tem gente aqui me ligando aqui, eu não posso atender. Então, mande mensagem, meu WhatsApp é o 024 999 260464. Secretário corajoso, hein? Não, guarde Mas é um telefone no ar. Não, mas eu já dei a coragem desse homem. Desde a época do serviço público. Eu quero parabenizar o Felipe, porque o que ele fez aqui, a maioria dos secretários, eu não digo só em Angra, não. Eu digo a título de Brasil, Poder Público do Brasil. Secretário que dá o telefone, que você tem acessibilidade. A produção ligou para ele, a Leida ligou para ele e se dispôs a estar aqui presente com a gente. Isso é muito bacana, sabe por quê? Porque quem presta serviço no setor público é funcionário exatamente do público. É o meu caso, é o caso do Felipe, enfim, cada um no seu, como diz a música do funk, cada um no seu quadrado, mas a gente não deixa de ser um funcionário público. Felipe, olha só, guarda o número do meu telefone, o final, que é 260464, que é a data do meu aniversário. A data do seu aniversário? É, a data do meu aniversário. Aí tá aí, tá dada a dica. Mensagem subliminar. Ou seja, meus presentes, meus né? presentes. Felipe La Rosa, obrigado por você estar com a gente. Jonathan. Sucesso aí nesse trabalho, nessa empreitada, enfim. E o Papo Aberto vai ficando por aqui, gente. Eu quero agradecer imensamente a toda a equipe do SAI, o Felipe La Rosa, que está aqui com a gente, batendo um papo, falando sobre vários pontos importantes no fornecimento de água, na questão de saneamento básico, enfim. A próxima edição a gente
a gente também vai falar de um outro assunto muito interessante, que é a questão do esporte. Então, obrigado a você pela sua audiência. Tenham todos aí uma manhã, uma tarde ou uma noite, não sei que horário você está me assistindo, é de excelência na sua vida e até a próxima.